nós fizemos algumas inscrições, se eu não me engano, já um bom número de inscritos, mas muitas pessoas só podem vir na segunda-feira. Então, nós vamos comunicar lá no grupo, talvez a gente altere o Lidere para toda segunda-feira. Pastor, mas por que não começa amanhã o Lidere? Porque amanhã temos a última mesa das mulheres, que é o encontro, né? E então não posso marcar para amanhã, porque amanhã a pastora encerra o discipulado de mulheres, que deve começar outro grupo logo. Então, queridos, eu não consigo marcar para começar amanhã já o Lidere. Nós vamos marcar para a primeira segunda, né, a próxima segunda, passando essa na outra, e a gente começa 4 segundas para falar sobre liderança. Então, se você fez inscrição e por algum motivo não dá para você vir na segunda, eu acredito que vai dar para vir para todos. Se não der, você comunica a gente, por favor. Mas muita gente precisa que seja na segunda-feira, né? Muita gente. A maioria das pessoas que fizeram inscrição nos avisaram que segunda é o melhor dia. Então nós vamos deixar para segunda-feira, das 7h30 às 9h30. Lembrando que a primeira fase do Lidere o tema é liderança proativa. Nós temos, se eu não me engano, 6 ou 7 capítulos. Nós vamos trabalhar durante essas 4 semanas, tá bom? Quem entendeu, diga glória a Deus. Abre comigo em Êxodo, capítulo 4. Olha para o irmão do lado e diga: você viu que o pastor está de blazer hoje? Irmão, eu tô... Que número que é o meu blazer, amor? Você não sabe, né? Deve ser alguma coisa com P, M, né? Vocês estão tirando sarro, né? Mas Deus vai falar muito forte com a gente hoje. De manhã nós tivemos um culto onde Deus derramou muito a sua presença nesse lugar, e eu creio que a noite não vai ser diferente. Se você já abriu em Êxodo capítulo 4, nós vamos para a primeira mensagem da série, Guiados pela Presença. E deixa aberto, a gente já vai ler. Para mim, o chamado de Moisés é uma das coisas mais incríveis que tem na Bíblia. Eu já reli e li tanto Gênesis até Deuteronômio muitas vezes. Mas assim, quando eu olho para o chamado de Moisés, aquilo me inspira. A vida de Moisés é um verdadeiro milagre desde a concepção. Ele, ao nascer, é colocado num rio. Do rio, 40 anos mora no Egito, debaixo de uma provisão sobrenatural. Depois ele vai para o deserto, aonde ele vai praticamente peregrinar junto com Jetro, e casou com a filha de Jetro por mais 40 anos. A vida de Moisés é um verdadeiro milagre. Até que aos 80 anos Deus decide chamar Moisés para uma missão. 80 anos, Moisés vai assumir um compromisso de libertar o povo da opressão. Esse povo veio com Jacó, com 70 pessoas. Durante a crise, Deus levantou José, você conhece a história. José vai à frente, vira governador do Egito. A sua família, seu pai Jacó e seus irmãos, vêm todos para o Egito, onde vão viver numa cidade por 400 anos. Tem muita prosperidade. Deus era tanto com aquele povo, que aquele povo multiplicou, que aquele povo prosperou numa terra que não era deles. Eles estavam em Canaã, vêm para o Egito. Só que agora, com a mudança do líder do Egito, começa a opressão. A opressão é tanta que o povo de Israel, que prosperava, virou escravo. A Bíblia vai dizer que a mão do novo líder do Egito era tão forte que as pessoas começaram a desanimar. E é dentro desse contexto que Deus, aos 80 anos, chama Moisés. Moisés é chamado para uma mudança, de uma transformação, numa jornada, que eu acho uma jornada difícil. Nós estávamos falando de 70 pessoas chegando no Egito, nós estamos falando de 600 mil homens
fora mulheres e crianças. Moisés não vai liderar uma caravana de 70 pessoas. Moisés vai liderar um povo que possivelmente passa de 1 milhão, 2 milhões de pessoas. Essa jornada não vai ser fácil. Liderar um povo não é fácil. É um povo que estava sendo oprimido, o coração está duro, o coração está machucado, o coração está ofendido. Deus chama Moisés, e quando Deus chama Moisés, você sabe da história, é a sarça ardente, a sarça pegando fogo e não se consumindo. Dentro desse ambiente de encontro sobrenatural, e hoje incrível, porque eu estava em casa lembrando do meu encontro sobrenatural. Porque Deus, quando levanta um líder, esse líder começa por um encontro sobrenatural. Me lembrei da minha história de 15 anos, que eu não vou contar aqui, mas quando Deus derramou a sua presença de uma forma tão grande, que não tinha outra opção na minha vida a não ser cumprir o meu chamado. Era sarça pegando fogo e não se consumindo. Agora Moisés está sendo chamado e ele vai começar com algumas desculpas. O primeiro motivo que ele usa para não cumprir o seu chamado, ele vai dizer para o Senhor: eu? Quem sou eu para fazer isso? É uma crise de identidade. É uma crise de olhar para si e reconhecer que ele não carregava nada, que ele não era ninguém. Muitas vezes quando Deus nos chama, a primeira coisa que surge nos nossos corações é: eu? Quem sou eu? Mas Deus vai responder à crise de identidade de Moisés. Olha o que ele diz em Êxodo 3:12. Deus respondeu para Moisés: eu estarei com você. Não é sobre você, Moisés, é sobre mim. Eu estou enviando você, sou eu que estou capacitando você. Esse é o sinal que eu o enviei. Eu estarei com você. Aí Moisés vai dizer: tá bom, então não é sobre mim. Entendi. Aí o segundo motivo que Moisés vai dar para Deus, para desistir do seu chamado, é: tá, mas quando eu for e perguntarem quem te enviou, quem eu vou dizer que me enviou? A pergunta é: quem tu és? Se as pessoas perguntarem quem me enviou, eu vou dizer: quem me enviou? A resposta é maravilhosa. Você vai dizer que o eu sou o que sou me enviou. Ele podia dizer o Jeová Shalom, o Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. Ele podia dizer o Senhor dos exércitos. Não, Deus diz: eu sou o que sou. Que também pode ser traduzido, e não dá tempo da gente explicar isso, como eu serei o que serei. Então Moisés, quando alguém perguntar quem te enviou, diga: aquele que é o que é, me enviou. O autossuficiente, o Criador de todas as coisas, o Deus da paz, o Deus da provisão, o Deus da guerra, Ele vai ser o que Ele é em qualquer momento. Ele é o que é e ninguém pode mudar o que Ele é. Resumindo, Deus diz para Moisés: quando perguntar quem te enviou, diga: o eu sou suficiente me enviou. Moisés, quando alguém perguntar quem te enviou para o chamado, diga: aquele que é suficiente me enviou. Se eu precisar de paz, Ele me dá paz. Se eu precisar de provisão, Ele me dá provisão. Se eu precisar de cura, Ele me dá cura. Se precisar vencer a batalha, Ele vai vencer a batalha, porque Ele é o que é. Aí Moisés ainda não acredita. Ele vai arrumar a terceira desculpa, e depois ele vai arrumar mais duas, mas eu só vou parar na terceira. Ele não está contente. Então agora no capítulo 4 ele vai dar a terceira desculpa, ou o terceiro motivo. Capítulo 4, verso 1. Ele vai dizer:
mas eis que eles não vão acreditar em mim. Senhor, tá, não é sobre mim, é sobre o Senhor. Mas se eu falar para eles e eles não acreditarem em mim, porque eu vou dizer uma coisa para você, preste muita atenção no que eu vou falar. Quando Deus dá um sonho para alguém, é difícil dos outros acreditarem. Eu vou falar de novo. Quando Deus dá um sonho para alguém, é difícil dos outros acreditarem. Sabe por quê? Porque geralmente o sonho que Deus dá é no mínimo 100 vezes maior daquele que está sonhando. Quem acredita num líder maluco que decidiu ir lá enfrentar uma potência da época, dizendo: Deus decidiu que através de mim vai libertar milhões de pessoas? Quem acredita num pastor maluco que hoje conversou com a Raquel é engenheira? Eu falei: Raquel, eu quero que você me passe o valor. Não foi, Raquel? De uma igreja de 2.000 metros quadrados, X. Não foi, Raquel? Eu acho que a Raquel olha para mim e fala: esse pastor é doido, não tem dinheiro. Irmão, quebrou o telão. Nós estamos aí tendo que gastar essa semana, pela misericórdia, a provisão de Deus, R$6.000. E nós estamos orando, joelho no chão, e pensando em quanto fica para construir uma igreja de 2.000 lugares, 400 lugares no Kids, espaço de comunhão. Nós chegamos à conclusão que de 12 a 15 milhões de reais. Eu falei: tá tudo bem, Raquel. Aí eu chego para vocês e falo isso: Deus vai nos dar um dia uma igreja, nós vamos precisar de 15 milhões de reais. Você vai olhar e dizer assim: melhor eu procurar uma igreja melhor. Esse pastor é doido. Mas quando Deus dá um sonho, e se esse sonho veio de Deus, pode ficar em paz, irmão. O Eduardo não consegue fazer, porque o sonho de Deus é maior do que qualquer homem. Agora imagine eu chegando aqui, não agora, mas quem sabe mais para frente, e chegando dizendo: irmãos, nós vamos construir a nossa igreja. Você vai dizer assim: nós precisamos comprar Rivotril para o meu pastor. Mas não tem como, porque se eu sonho algo que eu posso realizar, Deus não precisava me dar um sonho. Se eu sonho algo que eu sou capaz de ir ali e cumprir, Deus não precisa me dar um sonho. Eu mesmo posso sonhar. Então Moisés está preocupado. Quando eu chegar lá, as pessoas vão perguntar: e daí? Como que eu posso acreditar em você? Aí Deus vai dar uma resposta para Moisés. E essa resposta me pega. Porque o que Deus responde não é sobre ele, agora é sobre o que Moisés tem. Presta atenção no texto, põe para mim o texto, por favor, na tela. E o Senhor disse: que é isso na tua mão? Deus, espere um pouquinho, Senhor. Não é sobre mim, é sobre o Senhor. Não, eu quero saber o que você tem na sua mão. Não, Senhor, você não entendeu. Nós estamos falando de libertar um povo de milhões de pessoas e levar esse povo para Canaã, numa jornada que um homem só não é capaz de fazer. Não, eu quero perguntar, eu quero saber, Moisés, o que você tem na sua mão? A resposta de Moisés: eu tenho um bordão. Um bordão, algo simples, natural de um pastor, natural de alguém que cuida de rebanho. É a vara, é o bordão, é o cajado. Você tem o bordão. Próximo verso. E ele disse: lança na terra. E ele lançou na terra e tornou-se em cobra, e Moisés fugia dela. 4. Então
Disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão e pega-lhe pela cauda. E estendeu sua mão e pegou-lhe pela cauda, e tornou-se em vara na sua mão. 5. Pegue, para que creiam que te apareceu o Senhor Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de... Deus vai usar o que está na mão de Moisés para dizer: eu estou te dando autoridade. Sabe como as pessoas vão reconhecer, Moisés, que eu estou com você? Elas vão olhar para o bordão que está na sua mão e vão ver: é legitimidade. Eles vão olhar para o bordão que está na sua mão e vão dizer: foi Deus quem enviou ele. Foi Deus quem enviou ele. Ele não está vindo em nome de Moisés, ele está vindo em nome do Senhor dos exércitos. Tudo muda na vida de Moisés. Como que vão acreditar em mim? Vão acreditar não pelo que você é, mas pelo que você carrega. Mas é simples demais, pastor. Eu também. O que nós carregamos é simples, mas é poderoso quando tem uma unção sobre isso. Quando você está carregando a legitimidade, a autoridade, a marca de Deus na sua vida, não tem quem pare. E eu quero trazer algumas lições, se eu não me engano são 6 lições importantes do significado do bordão na nossa vida. A primeira lição: o bordão não é sobre sua capacidade, é sobre o que Deus lhe confiou, sobre o que Deus lhe chamou para fazer. O bordão não é sobre você, é sobre a unção que você carrega. É sobre o chamado que Deus colocou sobre a sua vida. E quando eu falo de chamado, por favor, não limite o seu chamado a tocar, a cantar, a ser um diácono, alguma coisa. Não. Deus te chamou para grandes coisas, para uma grande obra, e colocou o selo da autoridade, da legitimidade sobre você. Então quando você não vai em nome de si mesmo. Você está indo em nome de alguém maior que está lhe enviando. Isso acontece no Novo Testamento também. Em Mateus capítulo 28, verso 18, Jesus diz, aproximando dos discípulos, e lhe disse: toda a autoridade. Diga comigo: autoridade. Diga mais uma vez: autoridade. Essa palavra autoridade, exousia, significa lição, permissão, habilidade, força. O que Jesus está dizendo é: eu tenho toda a permissão, eu tenho toda a legitimidade, eu tenho toda a autoridade. Aí Jesus diz: foi-me dada essa autoridade no céu e na terra. Eu tenho autoridade no céu e na... Agora ele vai dizer então: ide por todo mundo, fazeis discípulos de todas as nações. O que Deus está dizendo: eu tenho autoridade, só que hoje eu estou dando a mesma autoridade para você, para você, para você, para você, para você. A partir de agora vocês são legítimos homens e mulheres chamados por mim. Olha o que diz Lucas 10:19: eis que vos dou autoridade para pisar de serpentes, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada vos causará dano. Diga comigo: eu tenho legitimidade, eu tenho autoridade. O bordão significa a autoridade, não a nossa capacidade. É sobre aquilo que Deus nos chamou para fazer. Não é quem somos, é quem Deus está nos tornando para ser. Se agora, nesse momento, presta atenção em mim, eu for lá na rodovia, com esse terninho aqui, parar no meio da rodovia e dar com a mão, pedindo que os carros parem, os carros vão parar? Sim ou não? A chance de eu morrer é grande, ou não é? Sim ou não, gente? Porque as pessoas não vão reconhecer que eu sou uma autoridade. Mas se eu colocar uma farda, se um policial lá, o nosso irmão, sair agora no meio da rua lá, fardado, e ele der um sinal, os carros vão parar? O que mudou? É o que ele carrega. Você está comigo aqui, senhor?
O que mudou é a autoridade que eu recebi. Se eu for agora eu morro, mas se ele, que é o nosso irmão aqui da igreja, ir lá no meio, os carros vão parar e vão obedecê-lo, porque ele tem autoridade, ele tem legitimidade naquilo que ele está fazendo. O bordão significa a autoridade que o Senhor nos deu. Eu não estou aqui porque sou bom, eu não estou aqui porque sou o melhor, eu não estou aqui porque eu sou mais capacitado. Eu estou aqui porque o Senhor disse: eu estou te dando autoridade para exercer o que você está exercendo. Diga comigo: bordão é a autoridade. 2, o bordão é o meio que Deus usará para que as pessoas reconheçam o que carregamos. O que Deus disse para Moisés: leva o bordão consigo. Por quê? Porque as pessoas vão ver que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó chamou você. Zacarias vai dizer que não é por força e nem por violência, é pelo meu espírito, diz o Senhor. Não adianta, eu quero que você anote isso, não tente buscar reconhecimento à força. Não adianta. Não adianta você forçar um reconhecimento. Quem vai levar você a ser reconhecido pelo que carrega é o próprio Espírito de Deus. O que a gente precisa é posicionamento. As pessoas vão olhar para nós e elas vão entender: ele carrega uma unção diferente, ele carrega a presença de Deus. Deus chamou esse cara aí. Deus chamou a pastora Raquel, dá para ver nela. Não precisa forçar, porque o próprio Espírito vai mostrar que você carrega através da autoridade que o Senhor te deu. Quem está comigo, diga amém. Você não precisa provar nada. Você não precisa buscar a aprovação de ninguém. O bordão é a marca da sua legitimidade. Deus te chamou. Deus te chamou. Então você tem a autoridade. Você está comigo aqui nesta noite? Moisés vai aparecer diante de Faraó, e em algumas pragas o bordão vai ser usado. É a marca de que Deus estava com Moisés. Você não precisa forçar. Você não precisa forçar. As pessoas vão reconhecer. Essa igreja não precisa forçar, irmão. Não precisa forçar. Estava falando com o pastor Gabriel hoje sobre isso. Nós não vamos ser reconhecidos, quem sabe, pela igreja mais rica de Itapetininga. Se Deus nos der condições, amém. Deus vai dar 12, 15 milhões de reais para a gente construir. Não sei quando, não sei quantos anos. É Ele que vai dar. Eu só sei que Ele já está começando a preparar alguns aqui para... Bom, vou parar por aqui, que ninguém recebeu. Mas eu não quero ser reconhecido pela estrutura que carregamos. Eu quero ser reconhecido pela presença que nós temos, pela unção que nós carregamos. As pessoas vão olhar para nós e dizer: essa igreja tem um bordão. E esse bordão quer dizer que ela é legítima e que ela tem autoridade. Você está aqui comigo? O bordão também é o 3. É o meio que Deus usará para tirar os obstáculos do caminho. O povo está diante do Mar Vermelho. Eles estão saindo depois da 10ª praga, estão sentindo a terra prometida. Mas agora o povo está entre o Mar Vermelho e o inimigo. Ele está entre o Mar Vermelho e o inimigo. Eles param de marchar quando Deus responde para Moisés: diga a esse povo que marche. Senhor, acho que o Senhor não viu que o mar está na nossa frente. Como que a gente vai marchar por cima do mar? Moisés, olha o bordão que está na sua mão. Olha o texto, olha o texto. Êxodo 14:16. E tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o. Como assim? Moisés, você já tem autoridade para remover todos os obstáculos que vão aparecer durante esta jornada. Verso 21. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar,
E o Senhor, por um vento forte oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que tornou terra seca, e as águas foram. Diga, eu tenho autoridade. Meu, você não está mostrando, você não está falando como que alguém tem autoridade. Diga, eu tenho autoridade. Os obstáculos vão sair do caminho, em nome de Jesus. Os obstáculos vão sair do caminho, em nome de Jesus. Bordão aponta para a autoridade e remover os obstáculos que estão no nosso caminho. Não é sobre força, não é sobre estrutura, não é sobre homens, é sobre o que Deus nos deu para carregar. Se Deus está dizendo vocês vão chegar lá, nós vamos chegar lá. Se Deus está dizendo vocês vão conquistar, nós vamos conquistar. Os obstáculos vão ter que sair do caminho. Semana que vem eu vou falar sobre a nuvem, mas a Bíblia diz que a nuvem que estava na frente guiando o povo, quando chegou diante do mar, a nuvem foi para trás, e a nuvem ficou entre o povo e os egípcios. E a nuvem, que era a bênção para o povo, escureceu a vida dos egípcios. Ah, irmão, quando Deus te envia, você já tem a autoridade para começar a derrubar os obstáculos no meio do caminho. Eu vou falar de novo, porque eu acho que só 6 pessoas estão acreditando no que eu estou pregando hoje. Se você tem a autoridade, você já vai caminhar e você vai apontar o bordão, você vai levantar o cajado e os obstáculos vão saindo do caminho, vão saindo do caminho, vão saindo do caminho. Quando nós chegamos aqui nessa igreja, escute essa história. Eu escutei de um irmão, não vou falar, ele está aqui, não pedi autorização, por isso não vou citar o nome. Eu escutei de uma pessoa que disse: pastor, estou orando pela sua vida, porque eu ouvi falar que um dia alguém vai colocar uma igreja perto da nossa e vai sufocar a nossa igreja até que ela feche as portas. Eu escutei isso. Eu só não vou expor ninguém porque eu não pedi autorização. Alguém disse que um dia ia sufocar essa igreja até que ela fechasse as portas. Olha que loucura. Alguém colocou uns obstáculos. Nós completamos em março 2 anos nesse lugar. E sabe o que eu vejo? Que cada dia que passa, essa igreja está ficando mais forte ainda. Os obstáculos vão caindo, Deus vai levantando a gente, vai enviando a gente, vai aparecendo os obstáculos, mas eles vão caindo. Sabe por quê? Não é porque o Eduardo é bom, porque a Raquel é boa, porque o Gabriel é bom. Não. É porque nós temos o bordão, nós temos legitimidade, nós temos autoridade. Quem nos trouxe para cá não foi homem, quem está nos guiando não é homem, quem está nos levando é Deus. Então nós temos autoridade. Então a gente pode cantar. A gente pode cantar. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para quem ele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Começa a cantar. O bordão é a prova que nós vamos derrubar todos os obstáculos que aparecer pela frente. Irmão, o último mês, só a misericórdia de Deus nessa igreja. Tudo decidiu quebrar e manutenção, tudo. 80% dos obstáculos já foram superados. Mas nós vamos superar ainda mais. Sabe por quê? Porque isso se chama legitimidade. Se chama chamado. Deus vai abrir o mar vermelho. Quem sabe você está de frente com o mar, você acha que as coisas não vão dar certo. Você está de frente com o mar, dizendo não vai para frente, não vai para trás, está travado. Deus está dizendo calma. Só use aquilo que eu já entreguei para vocês.
só use o bordão. Pode apontar, o mar vai se abrir, o mar vai se abrir. Eu vou falar de novo para você acreditar nisso. Use a autoridade que eu dei para vocês, o mar vai se abrir. Quarto, o bordão é o meio que Deus usará para provisão. O povo está agora de frente, com Moisés reclamando. Eu nunca vi povo para reclamar. Graças a Deus pela sua vida e pela minha vida, a gente reclama pouquinho. Pouquinho. Quem aqui não reclama nada? Quem aqui reclama? Meu Jesus amado do céu. O povo está reclamando, não tem água, nós vamos morrer de sede. O Senhor nos tirou do Egito para morrer de sede nesse lugar. Então Deus agora vai dar uma palavra. Êxodo capítulo 17, verso 3 diz: tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós, nossos filhos, nossos rebanhos? Então Moisés clamou ao Senhor: que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés: passa diante do povo e toma comigo alguns dos anciãos de Israel. Leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio, e vai, eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água e o povo beberá. Moisés, vai ter provisão. Usa o bordão que eu te dei, usa a autoridade que eu te dei, não vai faltar nada, vai sobrar em nome de Jesus. Pode usar. Não, por que vai ter provisão? Não é porque a gente é bom. Vai ter provisão porque é Deus que nos está enviando para esta missão. Se você não for, Deus envia outro. Se você não for um provedor, um abençoador, Deus levanta outro. Se Deus tem um propósito para essa igreja, de um dia dar a nós, daqui anos ou dias, eu não sei, Deus pode fazer. Ele vai levantar pessoas para isso. Se você não se levantar, Deus levanta outro e está tudo bem. Uma coisa eu digo para você, diga assim comigo: Deus não se comunica, Deus cria. Pastor Joel Pereira falou isso caiu como um foguete no meu coração. Se Deus disse, Ele não é homem para mentir, Ele não pode voltar atrás. Se Deus disse, Ele já criou, já passou a existir. E se Deus deu uma palavra para essa igreja, não tem quem faça Deus voltar atrás, porque já passou a existir. Não vai ser o Eduardo, não vai ser Raquel, ninguém pode impedir. Se o Eduardo e a Raquel tentar impedir, Deus levanta outro no lugar. Mas o que Deus falou vai cumprir, porque Ele não é homem para mentir. Diga comigo: Deus está criando. Diga mais uma vez: Deus está criando. O bordão significa a provisão que Deus está dando para as nossas vidas. É preciso confiar. É preciso confiar. Quinto, o bordão é meio que Deus usará para lhe dar vitórias. Agora o povo está descansando em Refidim. Os amalequitas vão atacar o povo, um povo covarde. Quero que você leia comigo em Êxodo capítulo 17, verso 8. Então vieram os amalequitas e atacaram Israel em Refidim. Com isso Moisés ordenou a José: escolha alguns homens e vá lutar contra os amalequitas. Amanhã eu estarei no monte, no alto do monte, e o bordão estará nas minhas. Como que você vai derrotar os inimigos? Pela autoridade que o Senhor te deu. Como que você vai derrotar os inimigos? Pela legitimidade que o Senhor te deu. Você está comigo aqui nessa noite? Vamos lá. Verso de número 10. Josué fez como Moisés lhe havia ordenado e lutou contra os amalequitas. Porém Moisés, Arão e Hur subiram para o alto do monte. Quando Moisés levantava as mãos e o bordão estava nas mãos, Israel vencia. Quando porém ele baixava a mão, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés ficaram pesadas, pegaram uma pedra, puseram por baixo dele para que Moisés se assentasse.
Arão e Hur sustentavam as mãos de Moisés, um de um lado, outro de outro. Assim as mãos dele ficaram firmes até o pôr do sol. Presta atenção no verso 13. E Josué destruiu os amalequitas a fio de espada. Bordão levantado e a vitória acontecendo. Bordão levantado e os inimigos caindo. O cajado nas mãos de Moisés e os inimigos caindo. Quem está derrotando os inimigos não é homem comum, não pode ser um homem comum. Quem está derrotando os inimigos é a legitimidade que o Senhor deu a eles. Aleluia. Vou encerrar. O bordão também pode ser compartilhado. Depois você vai perceber que quem usava o bordão de Moisés em muitas ocasiões era o próprio Arão. Ei, Deus não deu uma legitimidade só para o Eduardo. Ele deu para toda a igreja. Ele deu para todos nós. Essa cidade não vai ser só minha. Essa cidade vai ser da igreja. Nós seremos um povo que vai governar, e todo ataque do inimigo contra essa cidade vai cair por terra em nome de Jesus. O bordão para Moisés apontava para a legitimidade, uma resposta para a pergunta de Moisés: quem vai confiar em mim? Como vão acreditar em mim? A resposta é praticamente essa: não vão acreditar porque você é tal, não vão acreditar porque você tem X de dinheiro, não vão acreditar porque você tem estrutura. O mesmo que procura estrutura, na hora que tiver uma melhor vai embora. Não vão acreditar porque você tem... Não. Eles vão acreditar pela autoridade que eu coloquei na sua vida. E eles vão caminhar com você pelo que você carrega. Não é sobre coisas, é sobre a presença de Deus. Não é sobre coisas, é sobre a presença de Deus. Você está comigo aqui, irmão? Parece que você não... Eu vou falar de novo, vamos ver se você entende. Não é sobre coisas, é sobre a presença de Deus. Êxodo capítulo 4, verso 20. Tomou, pois, Moisés a sua mulher e os seus filhos. Moisés agora está indo para o Egito, vai falar com o faraó. O texto diz: tomou Moisés a sua mulher e os seus filhos, fê-los montar num jumento e voltou para a terra do Egito. Mas Moisés levava na mão o bordão de Deus. Você pode levar família, você pode levar tudo. Mas se você não levar o bordão, você não é legítimo. Você pode ser bom, expert, você pode ser maestro, você pode ser mestre. Nós podemos ter as maiores estratégias, as coisas mais inovadoras, mas se a autoridade não for com a gente, não adianta nada. Se a legitimidade não for com a gente, não adianta nada. Por isso que no deserto, uma das coisas que o diabo ataca em Jesus é a sua legitimidade. Se não é filho de Deus, por que não pula daqui? O inimigo quer atacar a unção que nós carregamos. O inimigo quer atacar o chamado que nós carregamos. Ele quer colocar em dúvida aquilo que você carrega. Mas aqueles que não têm dúvida do que carregam, que pega a esposa, pega os filhos, mas também pega o bordão. Vem cá, pastora, corre. Vem cá, pastora. A cara dela, o que você vai inventar? Eu já peguei minha esposa, eu já peguei os meus filhos, irmão. Mas eu também carrego na mão o bordão que o Senhor me deu. Sabe o que acontece no meio do caminho? O mar aparece na minha frente, o mar se abre.
Os inimigos se levantam, os inimigos caem por terra. Nós estamos passando por um momento, precisamos de provisão. Toca na rocha. Toca na rocha. A provisão vai sair de lugares que você nem imagina. Toca na rocha. Vamos lá. Você está com a sua família, pode andar, pode ir, pode ir. Deus vai abrindo os caminhos. Deus vai derrubando os inimigos. Os obstáculos vão caindo em nome de Jesus. Não é porque eu sou bom, não é porque ela é boa, não é porque os meus filhos não, é pelo bordão que nós carregamos. Olha para tua esposa e diz: nós carregamos uma autoridade. Por favor, irmão, diga para ela: nós temos legitimidade. Deus nos chamou, Deus nos chamou. Diga para ela: o mar vai se abrir, o inimigo vai cair, os obstáculos vão cair. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? O bordão não é um instrumento físico. Você não vai me ver andando com um cajado por aí. Se você me vê usando um cajado por aí, é por causa que estou dando um exemplo. Eu fiquei maluco de vez, ou eu estou com problema nas pernas. Porque o cajado não é mais físico, é uma mentalidade que nós precisamos carregar. É a mentalidade que nós temos a unção do Espírito Santo. Ele nos dá legitimidade para exercer aquilo que nós somos chamados. É a presença que nos acompanha, é a força que vai na frente. Não é sobre nós, é sobre a presença do Espírito. E eu vou encerrar a mensagem de hoje com alguns que entenderam isso. Deus chamou Josué, e Deus vai dizer para Josué no capítulo 1, verso 9. Olha o que Deus diz para Josué no capítulo 1, verso 9. Não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado. Por quê? Porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você... Não é sobre você, é que Deus está indo à frente. Não é sobre você, é porque Deus está te levando. Gideão, vamos lá. Juízes capítulo 6, verso 14. Então o Senhor se virou para Gideão e disse: vá nessa força que você tem e livre Israel das mãos dos midianitas. Não é verdade que eu estou enviando você? Mas não para por aí. Gideão respondeu: meu Senhor, como livrarei Israel? Minha família é mais pobre, eu sou o menor da casa do meu pai. Aí o Senhor disse: já que eu estou ao seu qual é o segredo? O Eduardo, o Henrique, o Gabriel, o Luan. O segredo é quem está ao nosso. Você está comigo aqui, irmão? Parece que você não está acreditando no que eu estou pregando hoje. Jeremias capítulo 1, verso 6. Chamado de Jeremias. Então eu disse: Senhor, eu não sei falar, não passo de uma criança. Mas o Senhor disse: não diga, eu não passo de uma criança, porque a todos a quem eu enviar você irá, e tudo o que eu lhe ordenar você vai falar. Não tenha medo de ninguém, porque eu estou com você. A legitimidade não está naquilo que nós somos, está naquele que nos chamou. É o nome do Senhor que vai na frente. Nós estamos indo debaixo da sua autoridade. João capítulo 14, verso 12. E vocês farão em meu nome coisas maiores do que essas. Não é sobre nós. Não é sobre nós. É sobre aquilo que nós carregamos. É sobre aquilo que nós carregamos. Tudo aquilo que o homem, presta atenção, carrega com a sua força, ele vai ter que sustentar. A gente pode fazer qualquer coisa aqui, pastor Gabriel. Vamos usar a nossa força humana, vamos fazer acontecer. Só que depois nós vamos ter que sustentar. E nós não somos capazes de sustentar uma igreja. O que sustenta a igreja não é homem.
O que sustenta a igreja é a legitimidade que ela carrega. É a unção que ela carrega. Eu já estou quase pregando a mensagem de domingo que vem, mas eu vou deixar para domingo que vem. Mas só um detalhe: quando a nuvem parava, o povo. Quando a nuvem parava, o povo. Quando a nuvem andava, o povo. Quem carrega a igreja não é homem, é a nuvem. É a nuvem, é a presença, é a legitimidade, é a autoridade. Você crê que Deus te deu autoridade? Deixa eu ver. Tem gente que não creu e por isso eu vou orar por você nessa noite. Feche seus olhos, feche seus olhos, feche seus olhos. Comece a orar, comece a dizer: Senhor, eu quero essa autoridade. Eu quero essa autoridade. Eu quero.